Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje a nossa live é qual o momento ideal de sair do MEI? Qual o momento certo de sair do MEI? Eu não sei se você que está assistindo a gente aí, se você é um microempreendedor ou não, mas a live de hoje é falando qual o momento certo de sair do MEI. E hoje nós teremos uma convidada muito especial para você que é contador, tá? Eu fiz um curso com ela de contador de resultado, mas eu vou convidar ela aqui agora para entrar e você também pode estar participando desse curso, dessa mentoria com ela depois. A contadora Bruna, vou só procurar ela aqui. Ah, ela já pediu aqui para participar, vou aceitar ela aqui agora. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Até que enfim a nossa live vai sair, né? É verdade, nossa, eu tô muito feliz. Nossa, parabéns, hein? Super empolgado live todo dia. Todo dia. Eu não sei se Maravilha. você lembra, na época que você tinha me feito o convite para a Bem, gente fazer uma live, eu estava trabalhando, né, bem. CLT ainda, e eu estava fazendo o seu curso também, né? Se você quiser falar um pouco também do seu curso, né, de contador de resultado, foi um curso muito bom para mim, que eu consegui ter uma visão totalmente diferenciada da contabilidade do que eu estava acostumado a vivenciar, e foi um dos motivos também que me incentivou a querer empreender para trazer um mundo melhor também, mais claro para os empresários hoje. Se você quiser falar um pouco, se apresentar, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Fico muito orgulhosa de você, de verdade, das palavras que você está me falando. E eu não poderia falar não para você, né? De forma alguma. Agradeço. E, assim, principalmente esse passo que você está dando em falar para esses empresários é incrível, né? Porque realmente eles precisam desse acompanhamento da contabilidade, apesar deles acreditarem que não, né? Muitos empresários acham que não. E para quem é contador e está aqui com a gente, está ouvindo também, acho bem importante a gente ter essa conscientização de saber, né, como se posicionar em relação a esses clientes, porque, inclusive, hoje a gente acabou atendendo um MEI aqui que ela veio fazer a declaração do imposto de renda. E é bem importante deixar isso, que às vezes a pessoa fala que é fácil, que não precisa do contador, que, né, enfim, do imposto de renda tá uma palhaçada na televisão que eu tô falando, né? Porque Uhum. as pessoas estão acreditando que é fácil, que é só você ir lá abrir e enviar as informações. E não funciona bem assim, né? A gente vai aprofundar mais sobre isso, mas vou me apresentar, né? Primeiro, para continuar aqui, então, eu sou a Bruna, para quem não me conhece, eu sou contadora. E eu tenho esse curso voltado aí para a área da consultoria. Inclusive, eu fiz um post hoje falando, né, da questão da atividade da beleza, que é bem comum de todos eles estarem no MEI e fazerem muitas coisas erradas, mesmo estando na tributação simplificada, toda uma questão voltada por muitas vezes não terem uma orientação correta, ou por às vezes até terem uma orientação e não fazerem de forma correta. Então, eu iniciei, inclusive, atendendo o MEI quando eu comecei na minha carreira. E eu percebi logo, assim, de início, que talvez não seria um nicho que eu investiria, porque muitos MEIs não querem crescer. E não é esse o objetivo. O objetivo é você passar pelo MEI para que você possa prosperar e continuar crescendo. Então, também a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, que eu acho bem importante, né, Matheus? E é isso. Então, eu tenho esse curso voltado especificamente para como que a gente vai ajudar o empresário a crescer. Então, esse é o objetivo fundamental da contabilidade. Enquanto as pessoas acham que é entregar informação, não é. A informação é para o empresário crescer. Então, esse é o meu propósito, é do Matheus também. Ele falava muitas vezes que queria empreender. Eu tenho certeza que você está no caminho certo, porque chega uma hora que você fala, não, agora deu e eu vou com tudo agora. Então, é um prazer estar aqui com você. Estou à disposição sua, porque eu acredito realmente que quando a gente quer fazer acontecer, as coisas começam a dar certo. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E uma coisa muito importante que você fala no seu curso, já dando um spoiler aqui, não importa como você vai começar, se você acha que é pouco, às vezes esse pouco que você tem ali para entregar é muito do outro que não sabe nada.
né? Igual principalmente, às vezes, o caso do microempreendedor individual. Ele vai lá, abre a empresa, muitas vezes para fazer um plano de saúde, para comprar um carro, que É, não é o ideal, para contribuir com o INSS também. Ele não sabe das obrigações que ele tem que ter ali de forma mensal e até anual, e outros que abrem para empreender, mas também não tem essa assessoria, essa consultoria ali para poder saber como gerir, fazer a gestão do seu MEI e ter ali um crescimento, verificar se realmente está tendo um lucro, né, na empresa. E a gente, nas consultorias que a gente faz, a gente observa que realmente é o pouco ali que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. É você começar falando para separar as contas, não misturar a conta da pessoa física com a conta jurídica, a parte da precificação, lembrar que o dinheiro, né, da empresa não é seu, o dinheiro da empresa é da empresa. Lembrar que você tem que preparar um prolabore. Então, tudo isso, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes ali, a gente já consegue também entregar e agregar valor. E com essas lives, viu, Bruna, que eu estou fazendo, eu já tive uns feedbacks muito bacanas. Teve gente que falou assim, ó, essa live, principalmente de ontem, sobre financeiro, né? Vai ser um tapa na minha cara. Teve gente falando assim, Matheus, eu estava fazendo tudo errado, por isso não estava dando nada certo. E teve um cliente aqui agora, que a gente está conversando, que ele já quer verificar como que ele vai ter esse acompanhamento mensal juntamente comigo. Então, um pouco, né, você que é contador, que está aí assistindo a gente também, o pouco que você faz, né, uma live de 10 minutos, 20 minutos, faz a diferença e pode impactar alguém até próximo de você. exato. É, o que o Matheus está falando é exatamente isso. É, essa questão do que a pessoa falta, né? O que que a gente tem? Não é que seja uma coisa normal. Eu acho que isso deve ser comum dos países no contexto geral. Só que o que acontece dentro da vida da pessoa, seja na escola, seja na profissionalização, eu acho que assim, o ponto principal que fica devendo muito para as pessoas entenderem é sobre a sua vida financeira, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial. Porque a empresa normalmente ela reflete os aspectos da vida pessoal da pessoa. Então, como ela se comporta lá dentro da casa dela, ela replica aquilo. Então, é algo bem comportamental. Então, se a pessoa é desorganizada financeiro, no financeiro pessoal, ela tem a desorganização financeira, lógico, na empresa dela. Por quê? Porque um é reflexo do outro. E aí, quando a gente pega o MEI, nesse caso, a gente tem esse conflito total entre os dois, porque os dois se misturam. Tanto é que o MEI nem é considerado pessoa jurídica. Ele é considerado apenas para enquadramento de ter um CNPJ para conseguir fazer transação. Então, o MEI, ele se comporta como se ele não fosse um empresário, literalmente. Então, o que a gente precisa ter é uma mudança de comportamento. Lógico que a gente tem um cenário que muitas pessoas que estão no meio, como você comentou, vai comprar casa, vai comprar carro, enfim. E a pessoa, ela acredita que ela não tem obrigação em relação a isso. Muitas vezes não paga nem a guia, porque a gente tem um índice de inadimplência de 80% dos mês. Então, assim, é uma coisa muito descompromissada, que é uma coisa que a pessoa tem que parar para pensar para que caminho que vai a vida dela. Porque se ela não se comprometer, nem com o MEI, nem com uma organização financeira, no que ela vai ser capaz de se comprometer? Se é o básico, porque isso reflete o futuro, né? Então, todas as ações que você faz de momentâneo vai ter um impacto na tua vida no futuro. Então, começa lá dentro da organização da vida da pessoa, organização das contas pessoais e vai permeando aquilo que ela está fazendo dentro da atividade empresarial, lá que seja o MEI, para que seja, mesmo que para obter algum benefício, ela tem que ter esse comprometimento de que ela precisa fazer uma declaração anual, de que ela precisa pagar, né, corretamente essas informações, e entre outras, né? E quando a gente pega o MEI voltada para a empresa, mesmo que a pessoa precisa emitir nota, que ultrapassa o faturamento, que porque a pessoa muitas vezes é aquela história, como a gente vê, né, na TV, até no Sebrae, né, que eles passam assim, você pode ser contador, você pode ser MEI, você não precisa de um contador. A hora que a bomba estoura lá na frente, aí só vem o choro, né? Inclusive, teve um pessoal que eu trabalho, um grupo que eu tô no WhatsApp de mulheres da contabilidade, contadores, mesmas histórias sempre. Daí, às vezes, alguma tem alguma dúvida, comigo já aconteceu. Ultrapassou o faturamento, você já nem faz declaração, desenquadra automático, paga um monte de juros e multa. Isso por quê? Porque você não precisa de um contador. Imagina se você precisasse. Então, assim, esse que é o ponto. Você precisa saber de muitas informações que você não sabe. Então, não caia nesse papinho de que você não precisa do contador, porque você precisa. E na tua vida você vai precisar bastante. Então,
essa organização que você precisa ter, você precisa dessa ajuda. É para isso que as pessoas se organizarem desde o início. Começa organizando a tua vida pessoal e depois você organiza a sua empresa. Você precisa fazer isso porque isso é o que vai fazer você crescer ou pelo menos se organizar e ter uma vida financeira tranquila. Porque se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida é você ter aquela vozinha, né, da dívida, da desorganização, do juro, da multa, do empréstimo na tua cabeça. Não tem uma pessoa que possa viver bem com isso, porque é impossível, né, Matheus? Impossível. E para falar sobre o nosso tema hoje, né, continuar falando, você já puxou isso, dois assuntos muito interessantes, que é sobre a questão do faturamento, que é o momento ideal, né, de como crescer, né, qual o momento ideal de crescer, é quando você observa que seu faturamento não está cabendo ali mais dentro do meio. E o que acontece muito, eu acho que é só aqui em Três Marias, viu, Bruna? Só em Minas Gerais, Só. aí não Deve ser. acontece. É a pessoa abrir 1, 2, 3 MEI no mesmo estabelecimento e começar a faturar e dividir, fazer uma maquininha de cartão para cada um, né, para cada CNPJ. Fica, gente, a pessoa é maluca, a gestão vai piorar muito mais. Pensa ter o controle ali. Nessa maquininha aqui já passou 5.000 e já recebi R$ 1.000 de Pix. Eu tenho só meus R$ 500. Aí vai para o outro CNPJ, para outra maquininha. Como que a pessoa consegue fazer a gestão da empresa desse jeito? Isso tudo com medo de crescer. E realmente a gente sabe que às vezes complica um pouco mais, porque já tem a questão que a pessoa vai pagar impostos, mas o crédito da pessoa na praça, né, no mercado, vai aumentar. Ela vai ter uma presença maior no mercado e realmente, gente, se você está crescendo, não cabe mais naquele espaço, é igual uma planta, né? Se você está num vaso, se ela está num vaso pequeno, você vê que ela está crescendo, ela vai continuar ali, miudinha. Então, você vê que é uma planta de maior porte, você tem que mudar ela para um vaso maior, às vezes até para o quintal, se tiver espaço, para que ela possa crescer e realmente vir, né, dar os frutos, enfim. E a pessoa fica com essa mentalidade, né, e pequena, de não querer crescer. Ah, mas eu vou ter mais custo, vou ter mais gasto, e não sei o que, não sei o que. Ótimo. Ótima exploração. Isso para mim, gente, eu olho assim, não tenho nem palavras para falar. Como que é a cabeça do ser humano que ela não observa o quanto que ela tem de crença limitante dentro da realidade que ela vive. Então, o que acontece? Veja, gente, faturar 81 mil por ano é nada. É nada. Se for parar para pensar, 6.750. O custo que você já tem para manter essa atividade, então é faturamento, não é lucro, é faturamento. Qualquer atividade que você vai exercer, você passa assim. Qualquer coisa você fatura no mínimo 10 mil e ainda você tem o custo. Ou seja, é nada. É tipo aquela coisa realmente informal. É aquela coisa para uma pessoa que tem pouco custo, que não vai crescer, que não gasta muito dinheiro, porque é muito fácil você ultrapassar esse faturamento. Então, assim, a mentalidade de uma pessoa que ela não quer crescer, como você comentou, da planta. Entende? Você quer ficar ali naquele nicho desse tamanho assim, ó, e não quer expandir. Por quê? O que eu penso? Eu sempre falo isso para os empresários que eu trabalho, com todo mundo que eu tenho a oportunidade, eu falo a mesma coisa. Eu quero que você pague muito imposto. Eu quero pagar muito, quero pagar milhões, quero pagar muito. Por quê? Porque pagar imposto significa crescimento. Isso é uma consequência do crescimento. Significa que você vai estar ganhando muito mais dinheiro. Significa que você tem uma empresa viável. Significa que você tem uma empresa sólida. Lógico, depende da sua organização. Sim, depende da forma como você se compromete com isso. Sem dúvida. No entanto, é o processo da nossa vida. O processo da nossa vida não é ficar estagnado. Não é ser uma planta de ficar num vasinho pequeno. É um processo de crescimento. Então, para quem pensa, para quem é MEI, ou até mesmo, né, que a gente está aqui falando, tem contador aqui com a gente, eu sei que isso é uma crença, inclusive, do contador, né, de você ficar estagnado, de ficar pensando, ah, não vou crescer muito não, porque dá muito trabalho. Gente, dá trabalho, sim. O processo de crescimento é doloroso, só que é um processo necessário, porque você nunca está parado, ou você está reduzindo, ou você está crescendo. Então, esse é o processo natural da vida da gente. E o processo de sair do MEI é o processo mais natural possível. E, inclusive, é ótimo, excelente, significa que você é bom no que você faz, que você está prosperando, que você vai ganhar mais dinheiro, que é o seu objetivo. Então, você ficar limitando, ficar informal, abrir vários MEIs, eu vou te falar que eu não conheço muitos casos desses não, viu, Matheus, de abrir vários MEIs. Realmente, eu conheço pouquíssimos casos que abriu 1 ou 2 meses assim,
mas é uma coisa totalmente errada, incoerente. Você está falando para você mesmo, olha, eu não quero crescer, eu não quero ganhar bem, eu não quero ter muito lucro, porque aí você está limitando ali a tua cabeça, falar assim, ó, por mais que você tenha 3 meses, lá que você fature 81 mil, né, por cada um. Quanto que é isso de faturamento, mesmo assim é um faturamento relativamente baixo, e mesmo assim você tem um custo ainda relacionado, que não significa que você está ganhando dinheiro. Então, você começar um negócio informal, sem controle, aí a gente entra, né, Matheus, em outros requisitos. Porque você tem vários CNPJs, você nem sabe quanto você vai faturar exatamente ali de acordo com cada MEI, você não tem o controle exato, você tem uma mistura, uma bagunça que não faz sentido nenhum. Então, o primeiro processo para o empresário que ele quer expandir, que ele quer crescer, que ele quer se tornar referência, que eu acho que deve ser o objetivo de todo mundo que começa um negócio, é pensar grande, não pensar com a cabeça de ficar pequeno. Ah, não quero ficar pequeno, isso daqui tá bom para mim. Ah, mas tem que dar trabalho, tem que contratar funcionário. É o processo. Se você não quer crescer, se você nem começa uma empresa. Se você quer ficar na sua zona de conforto, se você quer ficar estagnado, se você não quer migrar, sabe o que você tem que fazer? Ser funcionário. Porque para quem quer, e não é errado ser funcionário de forma alguma. Só que eu acho assim que você tem que definir um padrão que você quer para sua vida. E ter uma empresa é trabalhoso, é custoso, crescer é difícil. Só que ou você segue o fluxo do crescimento, ou você está fadado a não prosperar e principalmente, né, a ter prejuízos e quem sabe um dia fechar. Então, assim, se você gosta de ficar mais na zona de conforto, não que o funcionário fique, mas ele não precisa estar sempre nessa movimentação do crescimento, de correr atrás e de fazer o negócio prosperar. Então, assim, uma mentalidade empreendedora é uma mentalidade de crescimento e de migração. Eu quero ser MEI, ok, estou no simples, o objetivo é o quê? É chegar a ultrapassar. O dia que você ultrapassar os 78 milhões, você é obrigado a ir para outro regime do lucro real, né? Se você ultrapassar 4 milhões e 800 numa empresa, as pessoas acreditam que é muito dinheiro, mas quando você coloca isso no papel para mostrar um custo de uma empresa, o quanto que é, né, o processo para você chegar nesse faturamento, você fica parado a pensar, você não fatura muito simples, porque a gente tem que empresa que fatura 2 milhões de reais por ano, e mesmo assim, tá, não tem lucro direito, está faturando relativamente pouco pela atividade. Os empresários, agora que eles conseguem ter uma vida mais tranquila, por quê? Porque conforme você vai crescendo, o custo aumenta mesmo na proporção igual ou um pouco até maior, e aí vai ficando. E o que é a cabeça do empresário? É expandir, expandir, expandir. Então eles perceberam, é um bom negócio, a gente saiu, né, do zero para chegar nessa situação, só que o que a gente precisa fazer? Melhorar, otimizar os processos para que a gente venha realmente a faturar. E não só isso, né? Se tornar uma referência, se tornar uma empresa sólida, que tem valores, que consegue crescer, gente. Então, assim, ser MEI, eu sempre falo que é você se manter como pessoa física trabalhando para você mesmo, né? Ser empregado próprio ali, porque você não vai conseguir sair dessa situação, mesmo porque se você conseguir contratar, vai ser só um funcionário que é permitido. Então, você fica ali naquela situação refém da sua própria, digamos assim, da sua própria prisão de se manter pequeno. Então, assim, esse é o meu pensamento e eu sempre, quando eu falo isso para o empresário, é esse o objetivo, aonde você quer chegar. Se você não quer sair da sua zona de conforto, às vezes é melhor você voltar a ser funcionário, porque não é para o empreendedorismo esse pensamento. Concorda, Matheus? Concordo, super concordo e assino embaixo. A questão que você tratou aí do funcionário, né? Até mesmo se a pessoa quiser pagar um valor mais alto ali para o seu colaborador, ele não pode pagar o valor acima ali da convenção coletiva ou acima ali do valor do salário mínimo. Então, até para isso, ele teria que sair ali do MEI. Seria um dos momentos também de sair do MEI para contratar mais um colaborador. Uma outra questão, pelo menos aqui também já aconteceu, não sei aí, que acontece de mês ter mais de um funcionário na empresa. Aí ele faz tipo um sorteio, quem que eu vou registrar? Quem que, como diz, quem que vai ter aqui a possibilidade, às vezes, de ter um acidente de trabalho? Quem que vai ter a possibilidade aqui, no caso, se tiver mulher, né, de ser gestante para poder estar, né, pegando auxílio maternidade? Então, deixa eu ver aqui, tirar aqui na sorte, aqui no palitinho, para ver qual que eu vou registrar. Gente, você não pode contar com a sorte, não. Se o funcionário sofre acidente aí na sua empresa, independente de ser MEI, a responsabilidade é sua se você não paga o INSS desse colaborador. O E-Social deixa claro.
Se o funcionário, né, acidentar na sua empresa e ele não tiver registrado, você vai pagar o afastamento dele. Aí você fica aí, ah, não, porque se eu crescer eu vou pagar mais, sei lá, R$ 200, eu não quero pagar isso todo mês. Aí pensa pagar um salário mínimo, então, para o seu colaborador ficar em casa. Deve ser melhor, né, Bruno? Tá, gente. Então, esse é o pensamento da mesquinharia, né? Você vê o pensamento da pessoa, não quer pagar R$ 200. Você acha que você vai chegar aonde com esse pensamento de não querer pagar R$ 200? Para começar a história. Quem não paga no momento certo, paga mais, paga errado, né? Não pagou certo, você pagou errado. Então, o que vai acontecer com você? Via de regra, você vai pagar muito mais do que você deveria ter pago. Porque você vai ter juros, correção monetária e, além de tudo, ainda você pode ter um preço muito maior se você tiver um problema relacionado com acidente de trabalho ou mesmo, né, numa ação trabalhista. Então, quando a gente entra nesse requisito da informalidade, de fazer as coisas incorretas, igual quando a gente começou falando ali das obrigações que o MEI tem que fazer. Então, é obrigatório, você tem determinadas obrigações para cumprir, você tem que seguir no mínimo aquilo ali. Aquilo é o básico. Agora, ainda colocar funcionários, muitas vezes sem registro, pagando um valor que não é devido, de forma totalmente incorreta, o MEI achando que vai abrir uma empresa e que ele vai se safar, ele paga com os próprios bens. Então, tem lá um funcionário sem registro, ele entrou com ação trabalhista, sofreu um acidente, aconteceu qualquer coisa, e ele te acionar na justiça, que é bem provável, né? Porque todo mundo tem acesso à informação hoje. O que vai acontecer? Não é nem a tua empresa que vai pagar, vai ser você. Se a tua empresa não tem dinheiro, você vai pagar de qualquer forma. E paga, gente. As pessoas acham assim que, não vai acontecer porque a minha empresa não tem dinheiro. Filho, você vai assumir com o que você tem, com o teu carro, com a tua casa. Enfim, qualquer coisa é possível, porque na questão trabalhista, a gente tem ali a questão voltada que é para a pessoa sobreviver. É comida, é o que ela precisa para viver. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar de qualquer forma, seja com o teu carro, seja com a tua casa, qualquer rendimento que você tiver vai ser ali buscado pela justiça para que você venha fazer o pagamento para esse funcionário. Então, isso é agir como se fosse... Eu sempre entendo que é agir como se você fosse uma criança, entende? Você não quer nem assumir o risco, você não se comporta como um adulto que, no mínimo, tem que seguir aquilo que tem que fazer. Tem que ser feito. Não é, eu gostaria, eu não sei se eu vou fazer, porque eu não quero... Não é não sei, é obrigação. Então, Diz que eu só se não quero você assumir não... responsabilidade. Exato, não tem o senso de responsabilidade, não quer assumir. Se você não quer assumir compromisso e não quer fazer o que tem que ser feito, não é para você isso, sabe? Porque o teu custo vai ser muito mais caro no futuro. E aí você assume um risco gigantesco a troco de R$ 200, né? Às vezes para pagar um FGTS, para pagar um vale transporte, muitas vezes. Então, assim, é uma coisa que tem que ser pensado antes de começar, se você quer arcar com isso. Então, assim, eu estou responsável para entender que o meu negócio está relacionado também com outras pessoas quando você precisa de um funcionário. Então, assim, eu preciso de um funcionário. Então, o mínimo é você fazer aquilo que tem que ser feito da forma correta. Porque você vai assumir de qualquer forma com esse custo mais cedo ou mais tarde. E aí a gente entra, né, nesse requisito que essa organização, quando parte já desde o início, da pessoa entender, por exemplo, qual que é o meu custo? Será que eu vou ter lucro com a minha atividade? Porque todo mundo acha que é abrir a porta e fazer o serviço. E aí é que a pessoa se engana, porque eu conheço diversas atividades com prejuízo, que a pessoa não analisou qual que seria o custo, qual que seria a margem, qual que seria essa organização que ele tem que ter para abrir uma empresa. Não, eu vou abrir empresa aqui porque eu sei exercer atividade. Ou às vezes a pessoa começa fazendo de forma individual, atende um, atende o outro, e o que acontece? A hora que ele abre um negócio, ele percebe que a atividade dele é totalmente inviável. Aí a pessoa fala assim, mas não tem como pagar esse imposto, eu não consigo sobreviver. Por quê? Porque a tua atividade não é viável, porque você não sabe se organizar, porque você não sabe gerenciar, e aí você vai falar que não dá para pagar R$ 200 lá a mais para você registrar um funcionário. Então, assim, não faz sentido. Se você quer iniciar um negócio, você tem que ter o comprometimento com a tua responsabilidade e não agir como uma criança mimada. Não, eu não quero fazer. Você não tem escolha. Você quer arcar com a responsabilidade de ter uma empresa, no mínimo o que você tem que fazer é fazer de forma correta como adulto, assumir as suas responsabilidades e pagar o preço, né? Se organizar financeiramente para que você venha ter
no mínimo, uma viabilidade, né? Que a gente nem garante que isso vai ser que você tem uma empresa lucrativa, que daí já é outra história, né, Matheus? E essa questão, por exemplo, que eu falei dos três CNPJs, até mesmo se a pessoa for registrar o funcionário, a cada CNPJ, se ele for registrar em cada CNPJ, muitas vezes sairia muito mais caro também para ele do que se ele tivesse, porque geralmente é o contador que faz esse serviço de registro de colaborador. Eu até fiz uma live na terça-feira, se não me engano, ensinando a pessoa a fazer o próprio registro, né? A pessoa que tem MEI registrar o funcionário. Mas e se a pessoa vai querer fazer ou não, aí já é outra questão, porque eu acho que na live eu deixei bem explicado que é algo complexo, que eu passei o passo a passo mesmo ali. Então, para ela pagar o contador, um funcionário em cada CNPJ, se for R$ 200, por exemplo, que cobrar, sairia em R$ 600. E, às vezes, na contabilidade, já tendo a empresa um único CNPJ, ele pagaria apenas um adicional ali a mais o colaborador e talvez chegaria, um CNPJ chegaria no valor dos três, já com os três funcionários, por exemplo. Então, é algo também que a pessoa consegue ali analisar e verificar, e muitas vezes barato sai caro, como você falou. Independente dela pagar ou não, no final das contas ela vai ter que pagar. 13º, férias, FGTS, dependendo também do advogado, né, que entrar com a ação, danos morais pode cobrar também, né? A questão do seguro-desemprego. Pense, gente, você pagar também mais um salário para a pessoa ficar 5 meses na casa dela. Não, gente. Assim, são escolhas assim que não dá para analisar. Porque a gente pensa só no hoje e no agora, né? Tipo assim, ó, agora que eu consigo isso, eu vou economizar 200, vou economizar ali mais 100 daquilo ali e tal. E lá na frente, se a empresa vai ter disponibilidade de caixa para arcar com uma dívida trabalhista de R$ 20.000, a Bruna falou, se não tiver, vai pegar o carro que você financiou com o MEI, É, né? Que você abriu o MEI para isso. Aí você vai ter que vender ele para poder, né, pagar, que tá a dívida ali trabalhista. Se tiver a sua casa, enfim. Se você tiver dinheiro na sua conta da pessoa física, tudo isso vai influenciar na sua vida. Então, são coisas que não vale a pena, né? Eu acho que o pensamento responsável, né? Ter aquela consciência ali. Eu prefiro ser certo hoje, correto hoje, pagar e ficar livre de qualquer questão trabalhista do que lá na frente vir algo que eu não estou esperando. E isso sim pode levar a empresa à falência. Né? Uma dívida de 20 mil, R$ 10.000 para um MEI que fatura, né, 6.750, né? Por mês, como se diz, é muito dinheiro. Em dizer, é só o faturamento, né? Não é nem o lucro. Outra questão, Bruna, que você falou logo no início, é a questão de salão. Isso me chamou muita atenção porque eu estou com um caso desse. Na verdade, a pessoa vem, tira dúvida, eu respondo e depois desaparece de novo. Aí um MEI que está faturando, provavelmente um salão, fatura mais que o valor do limite do MEI, e tem outras pessoas trabalhando dentro, né, do estabelecimento como MEI também. Claro que não cabe ali a pessoa fazer o salão parceiro, porque não faz nem sentido. Um MEI ter outros três MEI como salão parceiro não orna, não casa. Porque só ali, né, a pessoa já ultrapassaria o limite ali mensal. Se está cada pessoa ali trabalhando, cada um faturando ali em média R$ 3.000, né, ela vai receber aquilo no caixa dela e depois vai fazer o repasse do vai fazer o repasse da comissão para as pessoas que estão ali no salão parceiro. E se ela não tem esse contrato, ela pode cair numa questão trabalhista também, que é algo muito pior também que pode acontecer. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre o contrato do salão parceiro? No seu curso tem também, né, o contrato, você explica muito bem lá dentro como que funciona. Fala um pouco mais aí para a gente, por favor. claro. Primeiro, só falando ali que você falou sobre o cálculo da folha, né? É a mesma coisa, a mesma coisa dos jornais falando assim, não, você só entra aqui no imposto de renda, aqui tá tudo aqui. Tá? Pode, confia nisso. Aguarde o Só ano que puxa da vem. Receita Federal. Gente, é assim, ó. Não é querendo falar, não, mas a gente estudou muito, entendeu? Para entender o básico, né, Matheus? Mesmo assim, ainda a gente tem a impressão que a gente não sabe nada. Sim, Então, assim, mesmo estudando, mesmo a gente sabendo fazer, mesmo a gente operacionalizando ainda, é complexo até pra gente, não se engane. Agora, imagina para você que muitas vezes não teve nenhum conhecimento básico disso. Então, assim,
quer economizar agora, paga muito mais depois. Então, assim, invista num contador que saiba fazer, que cuide para você dessa folha. Não perca tempo. O tempo que você vai ficar tentando fazer isso, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro fazendo a sua atividade. Porque a tua atividade é o quê? Gerenciar a sua empresa e vender o teu produto, o serviço. Não é ficar fazendo obrigação que você pode delegar para uma pessoa fazer e que, pelo amor de Deus, né? É super barato. O que é R$ 200, gente? Assim, ó, faz um total de zero sentido. Eu acho muito bom o Matheus mostrar como é que faz para você perceber que não é nada fácil fazer. É a mesma coisa do imposto de renda, importa as suas informações, está tudo correto. E aguarde o ano que vem você cair na malha, porque várias pessoas já estão caindo, assim, ó. Tem gente que entra lá no aplicativo e só pega e envia, né? Então, assim, é o mesmo sentido da folha de pagamento. Sempre dá problema. Eu já peguei diversas pessoas, até aquela da doméstica, sabe, Matheus? Uhum, Que a sim. pessoa quer fazer por conta achando que é simples, mas não é. Não é simples, tá? Demanda de conhecimento, demanda de estudo para qualquer área, mesma situação. Gente, Então, detalhe. contrate. Exato. Retificar, né, Bruno, o retrabalho é Pagar muito mais multa, caro do que pagar. você fazer a primeira vez. Então, se você está achando caro de pagar R$ 200, experimente solicitar um retrabalho de um contador, né, de um advogado. Exato. Você vai, aí sim que você vai chorar e lamentar por não ter contratado o Exato. serviço antes. Exatamente. Porque, na verdade, é isso que acontece. Eu, imposto de renda, a pessoa fez comigo, ok, reajuste, qualquer coisa, cair na malha, enfim. A gente tem essa responsabilidade ali para auxiliar a pessoa, também de acordo com a documentação que ela passa para a gente. Claro, né? A gente também não faz milagre, depende É. da pessoa. Agora, se a pessoa não fez, fala assim, ah, no serviço está caro, não sei o que, ela vem me solicitar depois, fala assim, eu não fiz sozinho, vou retificar, eu cobro o dobro do que eu estava cobrando. É, porque dá muito mais trabalho, né? Sim, Exato. no mínimo. Então, no mínimo. Então, só falando então, em relação só a um parceiro. Primeira coisa, gente, que as pessoas perguntam às vezes tal. Salão parceiro, só existe parceria no salão parceiro, tá? Não existe outras atividades. Então, assim, vou abrir aqui, tem como fazer o contrato de parceria? Não, não tem, porque não tem regulamentação. É só o salão de beleza que tem essa regulamentação, que tem lei específica falando, olha, pode ser trabalhado dessa forma, vocês podem se organizar e existe uma regulamentação para isso. Então, nada é da sua cabeça, assim, eu vou fazer porque eu acho. Existe sempre uma lei por trás daquilo que você está fazendo. Sempre tem alguma coisa que você precisa saber. Então, essa atividade é uma atividade extremamente informal, muito informal. E é uma coisa muito problemática, porque tem salão que não tem nem MEI, nem a dona e nem os funcionários que estão trabalhando. Gente, e não é uma questão assim, é salão mais de bairro, né? O local mais às vezes que é mais pobre. Não é. É salão de classe, assim, ó, classe A e B, que a pessoa tem mais dinheiro para pagar, trabalhando informal. Esse é um negócio que não dá para acreditar na informalidade dessa atividade. Então, assim, o primeiro ponto é para pensar: mas se eu tiver que pagar imposto, eu não vou sobreviver. Se você já parar para pensar, se você já tiver esse pensamento, você nem, né, nem tente entrar para esse mundo, porque assim vai ser complicado. Você tem que colocar na tua mente que o custo lá que você tem que pagar de tributação está incluído junto no preço que você está prestando o serviço. Então, o que acontece? Dentro do salão de beleza, eu já atendi muitos salões de beleza, muitos mesmo. Então, a atividade, muitas vezes, ela é um pouco inviável no sentido do custo dela. Então, para quem vai alocar um local, um espaço, você tem um aluguel, que às vezes é um pouquinho alto porque você precisa demanda um pouquinho de espaço. O custo, por exemplo, a gente tem ele voltado para a unha. A análise do custo da unha, se você colocar no papel, é uma atividade que tem uma margem de lucro bem baixa, mas é uma atividade essencial dentro do salão. Muitas vezes o salão só consegue se manter aberto porque tem esse carro-chefe que traz demais clientes, que é o produto isca, serviço isca que a gente fala. Então, assim, você precisa entrar nessa sistemática de analisar a sua atividade. Além disso, a gente precisa se organizar na estruturação do teu salão para ele estar organizado. Então, uma atividade que não tem contrato, várias pessoas trabalhando ali sem nenhum tipo de contrato, totalmente informal, gerando risco para você, porque pensa, a atividade que você mexe ali diretamente com o cliente, se o cliente tem algum problema na unha, um problema sério, uma cirurgia que gera algum processo, uma indenização, você que é dono desse local que vai ter que arcar. Porque não tinha contrato, não tinha regulamentação, nem tinha nada. Então, assim, é uma coisa muito
muito séria, mas que as pessoas elas não sabem dos riscos que elas estão correndo. Então, o mínimo que pode ser feito é uma organização da empresa para que tenha, né, esses contratos e se organize e se formalize. Porque aí a gente não tem nem desculpa, né, Matheus? Do tipo, não vou ter o funcionário para não pagar o FGTS, né? Vou deixar informal. Porque existe uma regulamentação específica. E o mínimo que você pode fazer é contratar um profissional para te ajudar a organizar o contrato, fazer essa organização dentro do ambiente. E aí, mais do que nunca, você vai ter que olhar para o financeiro para a empresa. Porque qual que acontece? Qual que vai ser o percentual que você vai pagar para esse profissional parceiro? Qual que é o valor que vai ser pago? E aí que tá, que a pessoa muitas vezes paga um valor, sendo que ela não analisou o custo e ela fica no prejuízo ainda. Então você oferece estrutura, oferece o ambiente, oferece tudo e ainda paga muito mais do que é o teu lucro, ficando no prejuízo. Então, assim, é uma coisa muito séria que muitas vezes a pessoa leva isso de forma assim, depois o regulamento, a pessoa abre tudo, gente, ela tem estrutura, ela tem todo o processo, muitas vezes um salão chique, elegante, mas não cuida daquilo que pode acabar com o negócio dela, literalmente. Porque se tem lá 3, 4 pessoas trabalhando em parceria, e se essas pessoas entram lá pedindo vínculo de emprego, como que a empresa vai continuar? Não continua, perde até os móveis, perde tudo, por quê? Você vai ter que pagar a indenização para as pessoas. Então, assim, se for para você começar a agir de forma informal dentro de uma atividade dessa, e não analisar principalmente o valor que você vai repassar para os seus parceiros, não faz nem sentido. Porque aí, Matheus, o pior de tudo, sabe o que é? É que a atividade da beleza, né, no salão de beleza, por exemplo, quem regulamenta os preços é o que a atividade está praticando. Então, assim, quanto que o salão X cobra? Se eu vou conseguir cobrar mais? Dificilmente. Então, analisando, colocando no papel, muitas vezes a atividade é totalmente inviável. E a gente já fez análise exatamente dessa forma. Mas eu não consigo cobrar mais que isso. Mas isso não vale a pena você nem manter esse negócio aberto. Não adianta, porque você está no prejuízo. Então, toda essa análise tem que ser feita de forma inicial, colocada na ponta do lápis e é na regulamentação, fazendo o que tem que ser feito, porque vai te custar muito mais caro no futuro. Como se diz, além de olhar a questão do que o mercado está cobrando, se você quer, né, agregar um valor ali ao seu espaço, né, ao seu serviço, não só fazer um serviço de qualidade, que é provavelmente, principalmente salão de beleza, né? Se você não faz serviço de qualidade, o cliente não retorna e ainda, como se diz, sai evitando que mais 10 pessoas entrem ali no seu estabelecimento. Então, você verificar onde que vai ser feito o seu salão, onde que vai ser o seu espaço, a questão da estrutura, como que vai ser, se será um salão voltado para pessoas de classe A, B, ou se vai ser um salão, né, mais inferior. Então, tudo isso também você consegue agregar, né, valor, porque a pessoa paga pela experiência. Eu até falei isso ontem. A pessoa paga pelo lugar, infelizmente. Então, aqui a pessoa às vezes quer ter status, então ela vai para um lugar assim, não, vou para o bairro tal, vou para aquele estabelecimento ali, porque lá é o point, quero tirar foto, quero mostrar que eu estou nesse lugar. Então, qual referência que você quer passar para o seu cliente? Né? Um lugar top, né? Que o cliente tem uma experiência excelentíssima ali, além do seu produto que você oferece, ou um lugar mais comum, que é bom também, de boa qualidade, mas que não gera status, tipo assim, aquele pertencimento de estar aqui, ali naquele lugar. Igual a Starbucks, né? Todo mundo vai lá, toma um cafezinho, mas o negócio é tirar a foto, O mostrar... negócio é fazer propaganda gratuita, né? A propaganda gratuita. Você paga caro e ainda faz uma propaganda gratuita. É surreal. Outra coisa que eu estava anotando aqui, Bruno, quando você estava falando, é sobre pagar mais impostos. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com meu amigo Cosmo Amaral. Espero que ele não esqueça, vou cobrar ele aqui depois, falando sobre a questão do Pix da maquininha de cartão. Né, o convênio aí que saiu do Estado, né, juntamente com a Receita Federal, com o Banco Central, de fazer essas informações. Então, hoje, assim, não tem muito para onde correr. Você tem o MEI, você tem que prestar atenção. Você está faturando no seu CPF, você tem que ficar atento com as entradas de Pix que está atendendo no seu CPF, com cartão, porque, vamos lá, analisar a base. O faturamento máximo, o limite máximo ali de alíquota do imposto de renda é 27,5%. Certo? Jogando aqui para a atividade que a gente está falando do salão, seria 6%, que é uma atividade de serviço. Correto, Bruno?
Então, se você fatura aí R$ 10.000 no CPF, você vai pagar, vou colocar para a alíquota máxima, 27,5, 2.750. E se você fatura já no seu CNPJ, você vai pagar R$ 600. Então, para você que fica analisando os custos aí, vendo se compensa, se vale a pena ou não, eu acho que está muito mais que claro que você ter o seu CNPJ e andar de forma correta, você vai pagar muito menos impostos do que como contribuinte, né, como pessoa física. Exatamente. E só fazendo aqui um paralelo que você estava falando sobre geração de valor, é que assim, o que que acontece? Para você conseguir chegar no nível que as pessoas vão, né, fazer essa propaganda gratuita, né, que a gente fala, a pessoa ela investiu muito para ela chegar ali. Ela se tornou marca referência, ela se tornou referência no mercado. E para a pessoa fazer isso é porque as pessoas, no contexto geral, em ver o valor que você está entregando ali, muito além da marca, como você falou, uma experiência. Então, na área da beleza, é o mesmo sentido. Muitas vezes, falando, por exemplo, de bairro, né? Quando a gente está pegando um salão, muitas vezes, que é um pouco mais simples, bairro que eu digo assim, gente, no contexto geral, porque tem bairros, por exemplo, aqui na minha cidade, que, né, tem um padrão elevadíssimo de renda, e tem bairro que é mais pobre, que tem um padrão de renda menor. E existe, e a área da beleza que eu falo que é muito interessante você observar, porque você vai encontrar em todos os locais, seja do padrão A, B, C, D, não importa, existe um mercado para todo mundo. E dentro de cada mercado específico é possível estabelecer essa relação de valor que a gente está falando. Porque você vai ter que trabalhar em cima do teu marketing, gerar valor, e isso para qualquer atividade. Existe todo esse padrão de entrega que você consegue ali entrar e atender. Da mesma forma que a gente está falando na contabilidade. Existe um padrão de entrega que cada contador vai entregar para o cliente e cada cliente vai se identificar com aquilo e vai pagar pelo serviço mais caro ou mais barato. Tudo está relacionado com isso. Então, qual que é o público que você quer atender? Qual o perfil das pessoas? Então, assim, eu quero investir mais para eu poder cobrar mais caro. Que é o que o Matheus investiu, né, no meu curso, é o que eu investi anos de aplicação, estudo e tal. Para o quê? Entregar mais valor. O meu objetivo não é pegar clientes mais baratos, é pegar clientes que querem pagar mais, que querem ter o meu acompanhamento, que querem ter todo esse serviço mais personalizado. Então, esse que é o foco que tem que se entender. Em relação à questão da tributação, é uma coisa que as pessoas se enganam absurdamente. Porque assim, a pessoa sempre pensa que o lado que você vai se formalizar, que você vai ter essa, digamos assim, esse status como empresa mesmo, é a parte que vai ser mais custosa. E eu sempre falo, né? Eu tenho alguns profissionais liberais aqui que a gente atende, que eles ficam reclamando, né? Ai, de pagar imposto, mas é aquela mania hábito do brasileiro de reclamar, né? E aí Uhum. eu falo para eles assim: eu vou pegar uma folha de um funcionário que recebe um pouco mais, por exemplo, que recebe R$ 6.000, eu vou te mostrar o tanto de imposto de renda que esse funcionário recebe, né? E identificar ali para você tudo que você está deixando de pagar, que às vezes a gente tem alguns funcionários registrados que 6.000 paga 2.000 quase lá de INSS, imposto de renda. Então, assim, é altíssimo o valor que você paga de imposto quando você é funcionário. Aliás, funcionários eles são bem sacrificados, aqueles que ganham um pouquinho mais. Como Sim. profissional liberal, então, nem se fala, faz um total de zero sentido, além da informalidade, além de toda essa questão de você não ter CNPJ, ainda você paga mais quando você vai declarar imposto de renda. E cada vez mais, isso está sendo muito bom para nós, né, da contabilidade, as informações sendo cruzadas. Então, assim, não tem escapatória, gente. E tem uma coisa que, inclusive, a gente tem um advogado aqui no escritório que ele também foi autuado algum tempo atrás, antes, né, dele abrir empresa com a gente, relacionando exatamente isso, essa informalidade que você está falando da pessoa até declarar imposto de renda, até pagar imposto de renda, mas ele não pagava INSS. E aí veio a autuação do INSS, porque se o profissional liberal, além do que você está falando dos 2.700, Matheus, ele tem que pagar É, 20% de eu INSS. falei só do imposto de Você renda, falou né? só do imposto de renda, gente, é uma coisa assim surreal. Se você colocar 20% sobre o faturamento, a pessoa paga INSS sobre aquilo. Então, assim, é um ponto que se você colocar na ponta do lápis, o quanto que vai. Ah, mas não deu nada. Fulano não deu, ciclano não deu, mas eu conheço vários que deram. Ô, Bruno, Então, então vamos assim.
Vamos acrescentar mais um imposto aí, só para o pessoal ficar atento, que é o ISS, né? O Imposto sobre Serviços. Aí 5% também. Ou seja, Também. E ainda você paga mais isso como profissional liberal na prefeitura. vai Paga mais praticamente do ISS. 50% Então, do seu faturamento vai para pagar exato. imposto. E Aí você aí, pensa, ah, não, vou continuar na informalidade, no CPF, porque é melhor, não sei, não quero abrir empresa, não quero abrir meu CNPJ. 50, gente, 50% do seu faturamento como pessoa física, você que é advogado, vai para pagar impostos. Isso é se você não sonega, né? Porque se você sonegar, pode ser que lá na frente você vai ter um probleminha. exato. E daí não tem mais como fugir. Aí você pega as transações, tudo via Pix, feito através do banco e tudo isso. Então, assim, nossa, da mesma forma que tem toda essa divulgação, ai, olha como que tá fácil as informações do fisco, é só você entrar e ele sabe tudo que você está fazendo. É a Tudo. mesma coisa, então não tem como escapar, ele tem a controle de tudo que você está fazendo. Então, qual que é o caminho? O caminho é você procurar um contador e abrir uma empresa. Entendeu? O caminho para você que é MEI é se atentar, passou do faturamento, não tem como fugir, se organiza, analisa a sua empresa, analisa a viabilidade, analisa se você tem lucro, qual é o teu custo, coloca isso na ponta do lápis, para você não se enganar, porque uma hora a conta vai chegar. E aí pode ser que a tua atividade seja totalmente inviabilizada, porque você vai ter uma dívida gigantesca para pagar de imposto que você não pagou, de coisas erradas que foram feitas. Então, por isso que é tão importante você planejar. A vida é feita de planejamento. Se você quiser ir mais longe, quiser prosperar, quiser crescer, você precisa se organizar financeiramente e ter toda essa estrutura por trás para te ajudar. Um bom profissional contábil vai poder te ajudar nesses requisitos. E assim, gente, não tem erro. Mais cedo ou mais tarde você vai procurar um contador. Não se engane. Esse é o futuro de todo mundo vai ter que procurar um contador. Um advogado, talvez você nem precise, se você não tiver, né? Talvez um divórcio, algum problema muito sério. Mas um contador, sem dúvida, você vai precisar na sua vida. Entendeu? Mesmo se você é um funcionário, a não ser que você não ultrapasse aí um limite de ganhar um salário baixíssimo como funcionário. Então, assim, mesmo assim, ainda é necessário você conversar com esse computador, porque às vezes você paga imposto de renda e você pode ter dinheiro de volta. Você Com pagou e ainda pode ter dinheiro de volta. Então, assim, por isso que é tão importante. Busque sempre orientação. Isso é fundamental. As redes sociais estão aqui, as milhões de informações na internet, tem que caminhar no sentido para te ajudar a ter orientação, sim, mas não para que você se iluda que você não precisa. Porque muitas vezes tem coisas que vão além da sua percepção, que tá todo mundo falando que é simples, que é fácil. Só que converse com um profissional de verdade que faz aquilo na prática, que vai te orientar, porque senão você vai estar se enganando e futuramente você vai ter que pagar muito mais caro do que seria uma consultoria, né, Matheus? Seria lá você conversar uma hora para a pessoa te orientar e te dar as informações que você precisa saber. Justíssimo. Bruno, e para a gente fechar com chave de ouro, um dos motivos assim, que eu acho muito interessante do momento ideal de sair do MEI, esse aqui seus olhos vão brilhar e agora também, é quando você quer blindar o seu patrimônio da pessoa física, ou seja, que é a mudança aí do... A gente estava com a cabeça, com o nome aqui na empresa, agora fugiu. Da natureza, né, do CNPJ, quando você quer mudar ali para você passar para uma sociedade limitada, na sociedade unipessoal. Quando a Ah, gente cria, né, a sociedade ali, é um momento também que você consegue blindar todo o seu patrimônio da pessoa física. Isso é claro também se não for considerado que houver algum tipo de fraude, né? Porque às vezes você já está com algum processo correndo e fala assim, ó, vou mudar agora aqui, não. vou tentar me organizar agora. Não, Ótimo. não dá para correr de última hora. Mas para você também mudar, né, de natureza jurídica e da sua empresa, que é o momento também ideal de você sair ali do meio para blindar o seu patrimônio da pessoa física, é saindo aí para, né, sociedade unipessoal, que é o que eu faço aqui com todos os clientes que querem sair do MEI. Eu não coloco eles como um empresário individual, já coloco Ah, eles como bom. sociedade unipessoal, todo mundo, contrato social perfeito ali, bonitinho, para já ter essa questão, já faço essa orientação para o meu cliente na hora de fazer essa mudança e explico quais, né, os benefícios que ele tem ali ao fazer essa mudança e optar por essa natureza jurídica. Exato, ótimo, Matheus. Então, assim, ó, primeiro ponto, quando as pessoas falam que você não precisa de contador para ser MEI. E é aí que a gente entra lá, eu até fiz um comentário lá no início, que é quando você vai, assim, desenquadrar e ter grandes problemas futuros. O que acontece no cenário?
Então você tem que faturar 6.750 por mês, ok? Tem pessoas que ele abre empresa, por exemplo, lá em setembro, né? Ele tem 4 meses para o final do ano e ele acha que ele pode vender 81 mil. E não é proporcionalizado, é 6.750 por mês. Então, dentro de 4 meses, você tem que somar isso proporcionalmente. Se 4 meses eu posso faturar 6.750, você vai fazer 6.750 vezes 4, tá? Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque se você ultrapassar o faturamento, no ano seguinte você já vai estar no Simples Nacional. E você só pode ultrapassar 20%. Se você ultrapassar além dos 20%, exemplo, eu poderia ter faturado 30 mil. 30 mil você pode ultrapassar até 20%, você ainda, ok, paga como MEI e só paga uma multa ali da diferença. Porém, gente, é uma coisa que acontece muito. É a pessoa ultrapassar além desses 20%, tá? Então, ultrapassou 20%, o que vai acontecer? Você vai recolher como Simples Nacional com juro e multa. Ou seja, vai retroagir. Então, abri empresa em setembro. Eu já abri, já ultrapassei o faturamento que seria, né? Além dos 20%. Vai recolher tudo de forma retroativa, pagando 6%, e vamos dizer que começou no 6% ali, que é atividade de serviço, com juro e multa. Então, assim, é um negócio que é surreal. E eu acho um absurdo que você não consegue desenquadrar de forma imediata. Entende? Você vai ter que esperar o ano que vem, para daí você pagar tudo atrasado com juro e multa. Então, gente, é uma coisa muito séria. Por isso que o planejamento, você ter esse entendimento é tão importante. E aí, além de você organizar toda essa questão, você precisa organizar o tipo societário, que normalmente vai ser o contador que vai te orientar. Porque não tem como saber os tipos empresariais, como se organizar melhor. Então, por isso que é tão importante você ter um profissional de confiança para te dar essa orientação específica. E assim, falando que o Matheus fala, é uma coisa bem importante do MEI, que é importantíssimo você ter conhecimento, é que você vai pagar com os seus próprios bens. Então, a empresa deu mal, aconteceu algum problema com algum cliente, o cliente processou, enfim, qualquer problema que você tiver relacionado com isso, você vai responder com os seus próprios bens. Isso é casa, carro, dinheiro que você tiver na conta. Então, é uma coisa muito séria. Agora, migrou do MEI, foi para uma sociedade limitada, você vai ter uma limitação em relação ao seu patrimônio. Então, se você tiver algum problema na empresa, vai responder com o capital social da empresa. Isso significa o quê? Responde com o dinheiro da empresa. Então, você ter um pouco mais de segurança nas suas atividades é muito importante. Por quê? Porque vai te, digamos, fazer uma barreira para que esses problemas não cheguem no teu patrimônio pessoal. Porque a empresa falir e ter problema, isso é uma coisa natural. Né? Ter processo, sei lá, funcionário, enfim, qualquer coisa que você tiver, né? No trabalhista não se enquadra nesse caso, porque o trabalhista responde o sócio de qualquer forma, com os bens próprios, porque é considerado uma verba trabalhista que é alimentar. Então, a pessoa vai ter acesso, inclusive, a todos os bens. No entanto, os demais você fica mais protegido. Então, assim, às vezes parece, é muita informação, ou meu Deus, como é que eu vou saber disso tudo? Né? Para um empresário, às vezes, que não tem muito conhecimento ou não se atentou em relação a nada disso, é tão importante você ter essa orientação agora, porque lá no futuro, quando der problema, você vai ter pensado, por que que eu não fiz isso antes? Então, assim, gente, é o mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo você ter uma orientação correta e você buscar um profissional que vai te orientar. Porque uma hora isso pode acontecer com você. E aí a gente tem que estar tudo organizado para você não ter problemas, não perder bens pessoais, né? Enfim, tudo é difícil para todo mundo trabalhar, correr atrás para conquistar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar se organizar o mais correto possível para que você evite problemas lá no futuro e que você tenha grandes problemas aí relacionados com suas finanças, porque isso vai ter um impacto gigante na sua família, na sua qualidade de vida e tudo mais. Então é bem importante seguir essa orientação e, acima de tudo, fazer um planejamento. Olha, eu tenho projeção para esse ano para faturar muito mais. Agora, como é que você vai saber se você vai faturar muito mais se você não faz nenhum tipo de planejamento? Se você não faz nenhuma consultoria, não busca nenhuma orientação, do nada faturei 200 mil. Não é assim que funciona, não é do nada. Não Você faz sabe que sentido. vai chegar lá. Você sabe, mas aí você fica tentando se falar assim, não. Quando chegar lá, a gente vai ver como é que faz, né? Quando chegar lá, a gente vai ver o que acontece.
problema dobrado, que você deveria ter um custo baixo, vai ter um custo elevadíssimo e vai ser complicadíssimo para você resolver pagando juro e multa, que é o problema, ainda dando dinheiro que não é devido ainda para o fisco, né, Matheus? Uma coisa que eu falo com alguns clientes, e muitas vezes esses clientes nem continuam com um contrato comigo porque eu sou muito sincero com a pessoa. Assim, gente, é muito... Ah, não, mas eu não vou fazer isso porque eu sou pequeno. É uma coisa que, como diz, me corta total. Eu falo assim, gente, mas é agora que é o momento fácil de você começar a fazer a gestão da sua empresa. Porque você acha, se você não consegue fazer hoje com 6.750 comprando estoque, eu até comentei ontem, deixando um lote de manteiga ali, por exemplo, vencer. Se você não consegue fazer esse controle com esse estoque baixo, com esse valor de faturamento baixo, você acha que quando você estiver lá recebendo 200 mil, faturando 100 mil no mês, você acha que você vai conseguir organizar tudo isso de uma vez? Tendo um colaborador na sua empresa, fazendo um registro de estoque, você tem certeza que você vai conseguir fazer esse controle? É nunca na sua vida. Hoje você vai pagar mais caro uma pessoa que está lá dentro para te cobrar lá no mínimo um salário para estar organizando sua vida financeira. Isso aí, como diz, um salário talvez por mês ou até por uma hora ali de consultoria que ela te dê. Então é muito melhor você começar hoje, pensar hoje. Você que é MEI, faz o acompanhamento do seu faturamento mensal. Se você vê que a sua empresa está crescendo, vai ali sair, né, do MEI, que ela não vai conseguir mais se sustentar nesse regime tributário, já procura um contador para fazer a mudança ali para o mês seguinte, para você sair do MEI e para já começar a faturar também e a recolher os impostos e tudo correto como Simples Nacional ou uma outra, né, um outro regime tributário que for mais viável aí para sua empresa. Exato. Exatamente isso, Matheus, porque assim, a organização começa de pequeno. Quanto menor você é, mais fácil é. Quanto maior, mais difícil. Então, assim, quando você vai escalar isso na tua organização, você precisa ter isso em mente. Aonde eu quero chegar? Qual que é o meu caminho e o que eu quero ser? Sabe, eu acho que isso é o princípio que você vai nortear tudo. Porque aí você já começa a fazer as coisas de pequeno. Porque quanto maior você tiver, mais problemático é, mais difícil é. E se você não fazer nem quando você era pequeno, imagina quando você tiver maior, tiver faturando mais. Porque quanto mais você tiver crescendo, mais difícil vai ficando. Então, tudo começa de pequeno. Olha, eu sou pequeno, mas eu vou me formalizar, vou fazer o máximo correto agora, para que isso me dê mais segurança para quando eu for crescendo, eu já estou com tudo isso organizado. Eu tenho uma noção do como eu comecei, como que vem vindo o meu faturamento, como que está a minha meta de crescimento. Tudo isso é muito importante você olhar, porque o grande problema do empresário é ele não olhar para a realidade. Ele se enganar e falar assim, não, eu tenho tanto X de salário. Quando você vai ver, ele está tirando o lucro da empresa, dinheiro da empresa, e na verdade ele nem lucro tinha. Então, assim, não se engane. Olhe para a realidade, porque isso é o que vai te trazer a chegar no momento onde você quer, a realmente ter uma vida tranquila, realmente ter uma estabilidade financeira. É olhar para a realidade do seu negócio agora, enquanto você é pequeno, e buscar ajuda para prosperar de forma segura, de forma eficiente, que você lá na frente não vai ter problema, que vai acabar destruindo tudo isso que você construiu até agora, por não cuidar de coisas básicas, por não ter uma assessoria, uma consultoria que te orientasse em relação a isso. Então, assim, como a gente falou já desde o início, se você não quer pagar agora, você vai pagar no futuro e pagando muito mais caro. Pagando juro e multa, não se organizando, não tendo uma empresa efetivamente aí com base jurídica para que você tenha possibilidade de crescer, mas crescer com segurança e evitando que você vai gastar dinheiro a mais com juro, com multa, enfim, com coisas que são desnecessárias e que isso pode ser muito bem reutilizado de novo na sua empresa ou na tua vida financeira. Então, busca um profissional que te oriente, que te organize, que ajude você a organizar e principalmente organizar o planejamento para crescer, porque esse é o processo do empreendedorismo, crescer, sair do MEI e ir migrando de regime para regimes que você realmente vai pagar mais impostos, sem dúvida. E esse é o objetivo, porque só paga muito quem ganha muito. Se você ganha pouco, você não vai pagar, literalmente. Não é, Matheus? Como se diz, quero pagar 1 milhão de impostos sorrindo. Uhum. Feliz. Feliz da vida.
Bruna, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite, por ter gastado, né, o seu tempo de almoço, sua hora. Eu sei que vale muito. Muito obrigado por você ter disponibilizado nesse momento para estar aqui juntamente comigo, levando conhecimento, né, tanto para os contadores e também para os microempreendedores, já que nós estamos na semana do MEI. Gente, se você não assistiu, tá? Tem outras lives, sequência de live aqui no Instagram. Essa semana, a gente fez live de segunda, terça, quarta, hoje e amanhã nós teremos uma live falando sobre o Pix e a maquininha de cartão. Então não deixe de assistir, principalmente você que é MEI. Você vai se assustar com isso aí, você vai ficar assombrado com tudo isso. Bruna, vamos só parar um pouquinho para a gente tirar uma foto para deixar como capa. Depois eu vou escolher aqui, deixar como capa aqui do nosso vídeo. Ok. Muito obrigado por ter participado comigo desse momento, viu? Eu que agradeço muito. É um prazer estar aqui com você. É maravilhoso estar fazendo essa semana aí, que você continue a prosperar nessa tua jornada. Espero que a sua vida seja um sucesso, porque você merece. Vem a tempos, você me mandar mensagem angustiada, o que que você acha? O que que você acha que eu tenho que fazer? E eu, assim, fico muito feliz quando eu vejo a pessoa que realmente está fazendo acontecer, colocou os objetivos, traçou da mesma forma que você está aqui fazendo o que a gente veio falando aqui dentro dessa live, para você conseguir prosperar, chegar onde você quer. E é isso, é colocando a mão na massa e fazendo mesmo. Então, assim, eu fico muito orgulhosa. Obrigada a você também por, né, você já confiou no meu trabalho, apostou, fez o que tinha que ser feito, né? Se orientou aí falando da empresa, abrir uma empresa certa para o cliente, orientar, porque o conhecimento é isso. É dar liberdade para a gente saber que a gente está fazendo aquilo de forma mais correta possível, evitar problemas futuros e, acima de tudo, poder prosperar com segurança, né? E olhando cada vez mais para o crescimento. Tá bom? Obrigada pelo convite. Qualquer coisa, estou à disposição. Igualmente, viu? Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau. Boa tarde, gente, para todo mundo. Até amanhã às 12 horas. Aguardo vocês. Tchau, tchau.